Sabe o que é cadeia comportamental? Pois é um tema extremamente importante se você quer entender alguma coisa sobre análise do comportamento, né? Então vamos lá, deixa eu arrumar aqui. Vamos lá falar sobre esse princípio que parece básico, mas não é. Deixa eu só arrumar aqui. Então, gente, vamos falar sobre a cadeia comportamental, a complexidade da cadeia comportamental. Amanhã nós teremos uma live sobre rigidez do comportamento. Então, aqui nós vamos começar com uma introdução para poder chegar na live de amanhã e entender. Eu vou repetir novamente um pouquinho amanhã, mas hoje eu vou dar uma introdução sobre isso. Então eu queria que vocês fizessem o seguinte exercício. Vocês que entraram aqui, acabaram de entrar aqui na live, e vamos fazer o seguinte exercício. Pensem no que vocês, o que vocês estavam fazendo há 5 segundos atrás. Há 5 segundos atrás, os pensamentos, as suas atitudes, há 10 segundos atrás, o que vocês estavam fazendo? Então, quando a gente vai pensar do que a gente estava fazendo, a gente começa a pensar numa série de respostas que a gente está fazendo. A gente pegou, sei lá, 15 segundos atrás, 20 segundos atrás, você pegou o celular, desbloqueou, por algum motivo clicou no Instagram e você olhou que eu estava aqui fazendo live e entrou na live. Então, olha o tanto de coisas que você fez de forma encadeada. Você foi fazendo uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra. E aí, qual é a questão, né? A gente se pergunta sobre essa série de comportamentos que a gente tem um atrás do outro. E a gente se pergunta assim, como é que a gente fez isso? Como é que foi a descrição de cada detalhe do que a gente fez? Como a gente pegou no celular, o que nos levou a pegar o celular e estar aqui agora assistindo essa live. O que faria você fazer tudo isso que você fez novamente? Por que você faria tudo que você fez de pegar o celular, desbloquear e parar no Instagram novamente? A gente tem que se perguntar em relação a isso. E o que você faria? Essa pergunta é de ouro. O que você faria para não fazer nada? O que você teria que ganhar para você não fazer nada do que você fez? O que você teria, teria que acontecer no ambiente, enfim, para você não entrar no Instagram e estar aqui assistindo a minha live agora? Então, gente, isso daí é uma das coisas que a gente tem que pensar. E por último, o que no ambiente, de forma assim, tanto interno como externo, as suas atitudes, as suas sensações e tudo, provocariam aumentar as vezes que você pega o celular, entra no Instagram e vem assistir minha live, ou reduzir todo esse processo. O que eu tô querendo trazer aqui para vocês, gente, é que o comportamento, ele não acontece de forma isolada. Às vezes a gente vai pensar num comportamento problema com uma coisa que aconteceu, só o comportamento ali, a criança se morder, ou a criança se bater, ou ela se jogar no chão, ou morder o coleguinha, um comportamento disruptivo desses. Muitas vezes a gente pensa nele de forma isolada. E não é assim que acontece. Os comportamentos, eles não são entidades isoladas, eles não são herméticos, eles não são assim, tudo é uma interação entre os comportamentos. Então eu acho muito legal o Sapolsky, que ele faz no livro Comporte-se, ele faz um exercício mental muito legal da gente pensar no comportamento, levando o que aconteceu um segundo atrás, o que aconteceu um minuto atrás, o que aconteceu quando você estava na barriga da sua mãe, porque é uma construção, são várias coisas que constroem. E esse exercício é muito interessante a gente estar fazendo, por quê? Toda vez que uma criança faz um comportamento inapropriado, toda vez que uma pessoa faz um comportamento disruptivo, não é só isso. É uma cadeia de comportamentos até chegar nele.
E aí, eu te fiz esse bando de perguntas, né? E esse conjunto de perguntas que a gente tem que fazer quando a gente vai analisar um comportamento disruptivo de uma criança. A gente tem que perguntar, como é que foi esse comportamento? Como foi essa cadeia? Eu poderia conseguir descrever toda essa cadeia de comportamentos até chegar num comportamento que é considerado disruptivo, tipo de se morder e tudo? Como é que foi essa série? Observar as expressões da criança. Tem crianças, por exemplo, que antes de fazer um comportamento inapropriado, disruptivo, autolesivo, essas aí, dá uma esticadinha assim na musculatura e depois vai e leva para se morder. Então, assim, essas pequenas atitudes que a criança vai tendo, essas arregala o olho, ou dar uma expressão ou mais simples que isso, mais sutil que isso. Por exemplo, uma criança, na hora que ela vai fazer a fuga, ela leva o olhar dela lá para o cantinho e abre fuga, por exemplo. Nós temos que estar sensíveis a toda essa cadeia comportamental. A criança, ela tá sempre, as pessoas à nossa volta, elas estão sempre dando as pistas do que vai acontecer, se a gente estiver atento o suficiente para isso. E isso um dos papéis do analista do comportamento. Ele vai justamente olhar essa cadeia do que a gente consegue enxergar do comportamento até chegar no comportamento-alvo que nós vamos trabalhar. Isso é feito através de várias ferramentas. E aí, nós levantamos as hipóteses. O que levou a criança a agir dessa forma? Para isso, a gente tem que olhar toda a cadeia do que foi ocorrendo. A gente vai analisando essa cadeia. E aí, a gente se faz a pergunta, o que faria ela fazer esse comportamento novamente? O que poderia levar? Então, a gente faz. E nós levamos para a próxima pergunta. O que faria essa criança não ir para esse comportamento? O que seria tão interessante, tão diferente que interromperia essa cadeia? Então, é outra pergunta que nós temos que nos fazer. E a outra, né, por último, o que a gente imagina no ambiente, o que a gente imagina não imaginar, mas as hipóteses que a gente levanta do ambiente, que a gente pode alterar, das nossas atitudes. Quando eu falo ambiente, são as nossas atitudes, é o som do ambiente, é o que a gente faz, enfim, a nossa interação com a criança, que pode reduzir ou aumentar de frequência esse comportamento. Então, é justamente isso que a gente tem que pensar. Um comportamento, ele nunca acontece sozinho. Um comportamento, ele sempre vai ser uma cadeia de comportamentos. Por isso que eu falo, tanto no meu curso, eu falei na imersão que o pessoal participou, né, na imersão no final do ano, que o analista do comportamento tem que estudar muito análise de tarefas. A análise de tarefas, ela é uma ferramenta extremamente poderosa da análise de comportamento, porque a gente vai enxergar os comportamentos nessa cadeia. Numa cadeia, porque tudo acontece em cadeia. E aí, nós vamos trabalhar para antecipar essa cadeia antes de chegar o comportamento inapropriado. A gente vai trabalhar estratégias para trabalhar antes desse comportamento inapropriado acontecer. Por isso que é muito importante a gente estudar análise de tarefas para conseguir fazer esse rastreamento. E aí, seguindo nessa questão da cadeia comportamental, o que a gente tem que entender que é o seguinte: nós temos a cadeia comportamental do comportamento que está sendo estabelecido ali, e nós vamos para o comportamento ali inapropriado, autolesivo, enfim, aonde a gente chega. Nesse caminho que nós estamos indo para esse comportamento inapropriado, a gente quer ensinar um comportamento que é apropriado para a criança. Ok, a gente quer ensinar esse outro comportamento apropriado para a criança. Nessa cadeia que nós estamos trabalhando, o que a gente tem que fazer? Uma das estratégias é pegar um dos elementos dessa cadeia e reforçar ele. Por que a gente vai reforçar um dos elementos dessa cadeia? Porque a gente não quer que ela continue.
Nesse caminho, quando a gente não quer que ela continue, o comportamento não vai acontecer. A gente não vai ter que trabalhar com extinção nesse caso. A gente vai estar reforçando um dos comportamentos iniciais menos lesivo, menos que causa menos dano para a criança, antes que ele chegue no comportamento mais lesivo. Então vamos dar um exemplo, eu vou inventar um exemplo aqui da minha cabeça, onde a criança ela quer assistir televisão. Ela quer porque quer assistir televisão, e toda vez que assiste televisão, se não ligam a televisão, o relato dos pais é assim, o relato dos pais é que se não liga a televisão, a criança bate a mão na cabeça com o punho fechado, bate várias vezes, aí os pais ligam a televisão. E aí, analisando essa cadeia de comportamento até chegar na televisão, observou que a criança, por exemplo, ela chega lá na frente da televisão, antes de ela começar a bater a mão na cabeça, ela olha para a televisão, olha para o controle, ela começa a emitir alguns sons estereotipados, e aí, por final, ela se estica toda e começa a bater a mãozinha na cabeça. Vocês viram que foi uma série de comportamentos. Foi uma série de comportamentos aí, até a criança começar a bater a mãozinha na cabeça. O que a gente vai tentar trabalhar? Em tentar enxergar essa cadeia no início do comportamento. Então, no momento que a criança, a gente vai antecipar esse comportamento e a gente vai reforçar esse primeiro comportamento, sim. A TV é uma forma inadequada, né? A gente não quer que a criança fique com telas, mas a gente vai desenvolver estratégias. Por quê? Qual é o nosso objetivo? O objetivo é que ela assista a TV, que diminuir as telas, ou que ela pare de bater a mão na cabeça. Por quê? Bater a mão na cabeça, esse comportamento se generalizar, daqui a um tempo vai começar a ter feridas na cabeça da criança, ela pode generalizar para outros comportamentos, para outras situações, quer dizer, pode generalizar para outras situações, e isso se tornar uma coisa extremamente ruim para a criança, né, para o desenvolvimento dela. Então, ligar a televisão é uma coisa, um mal menor nesse caso. Então a gente vai antecipar. Quando a criança começa a rondar ali, olhou pro controle, não sei o que, ela liga. Ai, Dani, eu perdi essa fase. Então, no momento que a criança se estica, liga. Ligar antes de acontecer o comportamento dela bater a mão na cabeça. Qual é o legal disso? Por quê? Normalmente, gente, se trabalha muito a questão da extinção. De querer extinguir o comportamento lá, o finalzão, né? Que ela vai ter comportamentos, tem a extinção, ela tem aquele pico, né? E aí a gente tenta trabalhar com reforço diferencial para um comportamento alternativo, e a gente reforça esse. Só que já aconteceu tudo. A gente já tá no fundo do poço ali. Então, no momento que a gente entende que o comportamento acontece em cadeia, que a gente pode antecipar esse comportamento, vendo essas características que um comportamento elicia o outro, né? Um comportamento ele propicia ocorrer o outro, nós conseguimos trabalhar essa antecipação, reforçando o início da cadeia e evitando que esse comportamento se estabeleça, porque é um comportamento muito lesivo, é um comportamento prejudicial. Então, gente, o que vocês precisam saber daqui, que é muito, muito importante. Primeiro, entender que o comportamento acontece, todos os nossos comportamentos acontecem em cadeia. Nós precisamos estar sensíveis o suficiente para conseguir responder as seguintes perguntas, né? Como é que esses comportamentos ocorrem? Como é que a gente consegue descrever cada cadeia, cada comportamentozinho que acontece em cadeia? Isso daí nós temos que estar muito sensíveis para conseguir desenhar isso. O que levou a criança a agir de uma forma... Então, o porquê esse comportamento fez esse outro ocorrer, enfim. Essa cadeia a gente tem que saber desenhar.
porque é muito importante. O comportamento não acontece no vácuo. A gente ensina para vocês aqui, eu ensino no meu curso, ensino no curso gratuito, ensino de forma didática a questão da contingência, que tem um antecedente, tem uma resposta, tem uma consequência. Nós temos a operação motivadora que envolve tudo isso. Mas, na verdade, a gente tem uma cadeia de comportamentos ocorrendo o tempo todo em nossa vida, onde um comportamento leva ao outro, um comportamento reforça o outro. Então, a gente sempre tem que estar pensando que tudo que nós vivenciamos, praticamente tudo que nós vivenciamos depende dessa cadeia comportamental, até mesmo o fato ou aqueles comportamentos que eu já falei para vocês que são os comportamentos adjuntivos, que, por exemplo, um comportamento adjuntivo, que você chega ou vai para uma sala de um médico, vai para a consulta do médico, e aí você estava marcada lá para as 15 horas, e aí você descobre que o médico atrasou, todo mundo atrasou e não tem horário. Primeira coisa, a gente começa, uns andam para um lado e para o outro, eu sou assim, eu ando para um lado e para o outro vai tentar procurar uma revista para folhear, outro vai roer unha. Por quê? Não era uma coisa esperada. A gente começa com esses comportamentos, que são chamados esses comportamentos adjuntivos, mas até eles ocorreram em cadeia, até eles aconteceram dessa forma. E aí a gente vai descrever, a gente tem que enxergar toda essa cadeia de comportamento para conseguir pensar em qualquer intervenção. A gente tem que desenhar isso, como é que está acontecendo, verificar se não está generalizando, se não está acontecendo em outros ambientes também, porque aí a estratégia se torna cada vez mais complexa. Temos que observar as feições da nossa criança, a questão postural dela, o que ela tá, quais são os indícios que ela tá nos dando que ela vai chegar nesse comportamento. Então, no comportamento-alvo que a gente quer trabalhar. E a pergunta de ouro, assim, o que ela poderia ganhar para não fazer esse comportamento? O que faria ela não fazer esse comportamento? A pergunta de $1 milhão, né? O que não deixaria ela chegar nesse comportamento? Então essa daí é a pergunta que a gente sempre tem que fazer. No momento que ela começa a dar um indício que vai fazer, o que você poderia fornecer, o que você poderia modificar no ambiente para que isso não ocorra? Ou, quando a gente quer ensinar a criança alguma coisa, a pergunta é ao contrário. O que a gente poderia modificar no ambiente, fornecer para a criança para que esse comportamento ocorra? Então é isso que a gente tem que ter em mente. E a análise de tarefas, estudar análise de tarefas, gente, ajuda demais. No meu blog eu tenho isso, no meu curso gratuito eu tenho isso, no meu curso pago, que é o reforço, eu aprofundo sobre isso. Então, inclusive meu curso, o reforço está em promoção. Eu ainda está em promoção, porque esse é o mês de aniversário do canal. Coloquei uma promoção, se vocês quiserem. É só acessar pelo site, tem o link na bio também. Aqui, Dani, meu filho, todo santo dia, num certo momento, joga o prato de comida dele no chão. No caso, eu devo me antecipar e tirar o prato da frente dele. Acho que ele faz isso por querer sair do caldeirão. Dri, vamos lá. Vamos entender essa questão. Você já me trouxe uma antecipação disso. Isso acontece todos os dias, como você falou. A gente tem que descrever toda essa cadeia. Se possível, se você puder, em alguns dias, filma na hora de almoçar e tudo, continua a vida como deveria ir. Filma o almoço de vocês conversando e blá blá blá, deixa ali a câmerazinha. Tentar não modificar, né, a forma que vocês fazem, deixa só ali a câmera, ninguém precisa ver, não precisa mostrar pra ninguém, pra você não mudar o seu comportamento, vai ser um vídeo pra você que depois você deleta, faz o que você quiser com ele, mas o objetivo é que você consiga enxergar isso, pra ver os indícios que sua criança tá fazendo antes. Então, se sua criança no cadeirão começa a se esticar assim, sabe? Alguma coisa quer dizer que ela já tá dando indício. Nesse momento que ela começa a dar, é a pergunta do $1 milhão, né?
o que você faria para aquele comportamento final não acontecer. Porque ele jogar o prato no chão é um comportamento disruptivo e isso não é bom para ele. Isso socialmente não vai ser bom para ele. Então, o que ele faria não acontecer esse comportamento? Então, a gente tem que sempre pensar, o comportamento ocorre em cadeia e a gente tem que trabalhar em antecipar isso daí. Quais são os indícios que estão dentro? A mesma coisa a criança que quer fuga. Ela tá fazendo uma atividade, não é muito diferente disso. Você tá fazendo uma atividade com a criança e tudo, e ela já começou a olhar pro lado e tudo, você vai fazer o quê? Você vai antecipar. Vamos acabar a atividade, vamos andar um pouquinho, blá, 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 andou. Ah, vamos voltar agora. Então, nesse momento que a gente antecipa, a gente ouviu os primeiros sinais da criança, a gente antecipou a fuga, entre aspas, antecipou, mas ela conseguiu a fuga através da gente. Então, nós estamos sendo emparelhados com uma coisa legal. A gente está sendo emparelhado com uma coisa, nossa, quando eu preciso sair e respirar, a minha mãe, a minha terapeuta, deixa, tá tudo tranquilo, eu posso sair, circular, viver minha vida e depois voltar aqui. E tá tudo legal. Então, a gente, como quem participa do meu curso, sabe a relação NECO, né? Você é necessário e você é confiável. A relação NECO, vocês não vão achar isso na literatura, não. Isso é invenção da minha cabeça, tá bom, gente? Vocês vão procurar isso daí na internet, vocês não vão achar. A relação NECO foi uma invenção do meu sovaco, tá? Meu sovaco científico, que eu pesquiso as coisas e eu inventei essa coisa. A gente tem que ser necessário e a gente tem que ser confiável. Então, se você é necessário e você é confiável, você faz essa relação para tudo. Então, você está observando sua criança, você vai estar antecipando, você vai estar sendo necessário e confiável nesses momentos. Vamos lá, eu vi que tem uma pergunta. Monique, comprou o selo, Monique. Muito obrigada. Muito obrigada, Monique, pelo selo. Vamos olhar aqui. Deixa eu ver, tem perguntinhas na caixinha. Meu filho nos bate quando contrariado. No caso, devemos fazer a vontade dele para evitar o comportamento. Não, peraí. Vamos lá entender. Vamos compreender isso. Não é um cabo de força o que a gente está falando, tá? Vamos lá. A gente quer evitar que a criança faça um comportamento que é extremamente lesivo para ela. Existe eu acho muito bacana. Deixa eu ver se eu pego aqui para mostrar para vocês, se eu consigo pegar para vocês para mostrar. Eu achei muito, muito bacana esse gráfico, onde mostra a relação dos comportamentos inapropriados. Cadê? Achei. Deixa eu pegar aqui. Aqui, gente. Tá em inglês aqui, mas eu vou explicar para vocês. Quando a criança, ela começa a se machucar, então aqui, ó, aqui é o pior de todos, que ela, aqui, ó, todos esses machucados, que a criança é autolesivo, são comportamentos que a gente tem que dar muita atenção. Quando a gente está falando, então, a autoagressão. Quando a gente está falando em agressão, então vai machucar os outros. Então, assim, esses daqui são insulto verbal e tudo, xingar, essas coisas, e até machucar os outros. Esse daqui é mais grave. Então, assim, ó, o nível de gravidade ele vai andando para cá e para cima. Então, é o seguinte, o caso do seu filho, o seu filho bate em vocês. Ele tá aqui, gente. Ele tá quase no pior comportamento possível. Então, isso é um comportamento extremamente sério. O que a gente tem que fazer é pensar na cadeia do comportamento que leva para esse comportamento que é um dos piores. Só não é no pior que se machucar, se ferir. Então tá, entendeu isso? Vamos lá, vamos agora desenhar essa cadeia comportamental. Vamos pensar no seguinte. Vamos pegar a análise de tarefas e entender como é que funciona essa questão.
Qual é o comportamento que inicia? Qual é o comportamento primeiro? Ou você não consegue enxergar o primeiro, vão enxergar o anterior a esse. Ah, meu filho, antes de me morder, antes de me bater, ele fecha a mão e dá uma tremida. O meu filho, antes, ele trava os dentes. Então, você vai começar a desenhar esses comportamentos. E são muitos. Você vai começar a desenhar as respostas, né? As respostas que você tá vendo, na verdade. Você vai desenhar todas essas respostas que você tá vendo. E aí, a gente vai começar a entender o laço que tem entre esses comportamentos. Gente, os comportamentos que a gente tem, o que eu quero que vocês entendam que, da mesma forma que lavar as mãos é um comportamento em cadeia, o resto dos comportamentos que a gente vive são em cadeia também. Por que isso? Porque nosso cérebro faz economia de energia. O nosso cérebro trabalha com economia de energia o tempo todo. Então, o fato de você, da sua criança, no final saber que vai bater em vocês e vai conseguir alguma coisa no final, seja o que for, a gente não sabe se esse comportamento está sendo mantido, é porque ele está sendo reforçado, então possivelmente, né, tem essa relação. Então, é importante a gente entender toda essa relação, toda essa cadeia para conseguir esvanecer. O cérebro trabalha com economia de energia, a gente tem que pensar nisso. E por que a gente tem que trabalhar quando a criança é pequenininha? Porque estão sendo feitas conexões cerebrais agora, o cérebro ele é polivalente, ele tá querendo aprender. Ele tá querendo aprender. Depois que a criança fica mais velha, depois nós adultos, por que é tão difícil a gente diminuir nossos comportamentos inapropriados? Porque nosso cérebro trabalha com economia de energia, galera. A gente não quer ficar reaprendendo as coisas. Então, tudo é comportamento. Aprender uma nova forma de fazer uma coisa é aprender um novo comportamento. Esvanecer isso é muito difícil também. Então, é isso que você tem que ter em mente. Vamos trabalhar, vamos rastrear essa cadeia comportamental da sua criança até ele te bater, até ele chegar nesse comportamento, e a gente vai reforçar o primeiro da cadeia. Então, por exemplo, sua criança, ela quer, sei lá, um biscoito. Ela quer comer um biscoito à noite. Aí, normalmente, ela vai e se joga no chão, bate a cabeça na parede, no chão. Ela começa a bater a cabeça no chão. Vamos para um comportamento muito pesado, um comportamento que é o pior de todos, que é a autoagressão, que eu mostrei ali no gráfico para vocês, né? Que é o pior comportamento de todos, que eu mostrei nesse gráfico aqui para vocês, que é onde a gente chega no ponto pior. A criança está batendo a cabeça no chão. Então, assim, vamos pensar. Bater a cabeça no chão é horrível. É horrível, porque dependendo da forma que a criança bate a cabeça no chão, é daqui para emergência. Gente, eu trabalhei em emergência, eu já vi pessoas morrerem por bater a cabeça no chão. Infelizmente, eu já vi autista morrer por ficar batendo a cabeça, até ter um traumatismo. Isso é seríssimo, gente. Então, a gente quer evitar esse comportamento chegar. Então, a gente vai olhar essa cadeia e nós vamos, se ele quer biscoito, a gente vai entregar o biscoito no início da cadeia, antes de chegar aí. Depois, a gente trabalha com o comportamento de comer biscoito à noite, que é errado. Primeiro, a gente vai interromper essa cadeia de comportamento, de um comportamento autolesivo ou um comportamento agressivo. A gente esvanece esse comportamento, vai comer biscoito, tá errado comer biscoito? Tá errado comer biscoito à noite. Mas a gente tem que escolher o que nós vamos trabalhar, e comportamento autolesivo é seríssimo. Lógico, paralelamente a isso, a gente vai estar ensinando comunicação funcional, a gente vai estar ali trabalhando essa questão do antecedente, e aí a gente vem com o conceito do reforço sintetizado. Por quê? Vamos lá entender. Durante essa cadeia de comportamento, para quem acompanha todas as minhas lives, que tá assim ligada, que é estudiosa aqui do negócio, sabe que
eu sempre tô falando pra vocês que o comportamento, ele é uma composição. O comportamento é muito mais do que isso, tá, gente? O comportamento é complexo, o comportamento, mas normalmente a gente a gente fala de alguns componentes, alguns elementos do comportamento, que é o antecedente, a resposta, a consequência, a operação motivadora que envolve tudo isso, mas isso daí são elementos do comportamento e eles estão todos envolvidos. Então, um comportamento, ele vai eliciar, ele vai fazer o outro ocorrer. Então, um comportamento é antecedente para o próximo e ele vai reforçar o comportamento anterior. Então, um comportamento faz o outro ocorrer e reforça o anterior. E o ambiente, ele pode proporcionar essa cadeia continuar ou não. Então, a operação motivacional, ela pode fazer esse comportamento continuar ocorrendo, ou a gente pode diminuir a frequência disso, enfim, até essa cadeia se modificar. Aqui, tô na correria hoje com meu pequeno, mas não podia deixar de dar uma passadinha aqui na live. Ah, que legal, muito bom. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. Vamos lá, próxima pergunta. O que fazer para diminuir esse comportamento? Recebi uma aluna que toda vez que pega um objeto, fica batendo os dedos no objeto perto do ouvido. Ok. Então, que eu vim falando para vocês, a gente tem que olhar essa cadeia. Existem vários instrumentos para a gente conseguir levantar essas hipóteses de como é. O que eu quero que vocês tenham em mente, gente, é que comportamento, a gente fala sobre as funções do comportamento, que o comportamento é por atenção, sensorial, por fuga, porque ele é um objeto tangível, fuga e esquiva, né? Mas é muito mais do que isso. É a relação entre tudo isso. Um comportamento não é uma coisa só. E o comportamento não é um comportamento só. É uma relação entre várias. É uma cadeia comportamental. É uma coisa que alimenta a outra. Por isso que é tão complexo. Por isso que o analista do comportamento tem que estar estudando o tempo todo. Ele tem que estar sensível. Ele tem que dedicar tempo e ele precisa ter uma massa de dados o suficiente para tomar conclusões, para desenvolver como a Flor falou, saber a função dela bater o dedo no objeto. Então, a gente tem que entender essa relação. Então, por exemplo, que é dessa moça daí, de bater, cadê que ela traz aqui? Recebi uma aluna que toda vez que pega o objeto, fica batendo os dedos no objeto perto do ouvido. Nós queremos entender isso, mas a gente tem que entender que isso vem de uma cadeia de comportamento, então é uma coisa eliciando a outra. Nós temos que entender que pode ter mais de uma função esse comportamento, então assim, ao mesmo tempo que pode ser atenção, é uma questão sensorial envolvida, então a gente vai ter que fazer uma compensação sensorial também, no caso, estou dando uma hipótese de tirando aqui do meu sovaco uma estratégia. Teria que, por exemplo, fazer uma estratégia sensorial e ainda trabalhar toda essa questão dos antecedentes, né? Da gente trabalhar os comportamentos que eliciam esse comportamento. Só que aí, por exemplo, você tá com uma aluna, você tá imerso a vários aluninhos dentro de uma sala de aula. Para ti é muito mais complicado lidar com isso. Você conseguir ser sensível a esse comportamento que antes dele ocorrer. Os professores na escola, gente, professor sofre demais, gente. Professor é uma demanda imensa, muita informação ao mesmo tempo numa sala de aula. Então é muito complicado mesmo para um professor fazer conseguir ter a sensibilidade de ver um antecedente, né, um comportamento antes dele ocorrer. Cadê? Deixa eu ver. Dani, manejo de comportamento depende de estudo minucioso de ABC, não aparece do nada, né? Temos o hábito de observar essa interferência das contingências, exatamente. Esvanecer dicas, subir o suporte desafiador para nós iniciantes.
Nossa, é difícil demais, gente. É difícil demais. São muitos fatores. Porque o que acontece? Quando a gente vai pensar numa intervenção em relação a isso, primeiro, a gente tem que ter feito um bom levantamento do comportamento, né? A gente tentar entender o que está acontecendo, levantar hipóteses, desenvolver estratégias para ele estar testando essas hipóteses. E qual é o problema? É que normalmente, se a gente for testar a gente às vezes quer inventar um ambiente para testar essas hipóteses na criança, né? Inventar um cenário e tudo que não faz sentido algum. Então, às vezes não vai dar certo a forma que a gente vai estar ali testando, ainda tem isso. O que eu vejo hoje que é importante como uma ferramenta para os pais e para os profissionais hoje é aprender análise de tarefas. Análise de tarefas, gente, infelizmente, eu vejo assim, são poucos os cursos que pegam e falam de análise de tarefa, tipo, tem uma aula, 2, 3, dedicada à análise de tarefas. Análise de tarefas é importante, análise de tarefas é o momento. Porque assim, normalmente todo mundo dá exemplo de análise de tarefas, você vai fazer qualquer curso. Análise de tarefas é escovar os dentes, pentear cabelo, colocar sapato, sabe? São essas coisas, é aprendizado. Mas a gente não fala de análise de tarefa quando a gente vai lidar sobre comportamento e problema. E a análise de tarefa ajuda muito nessa questão de a gente treinar o nosso olhar para desenvolver esse raciocínio que um comportamento elicia o outro. A análise de tarefa ajuda a gente a enxergar essa cadeia dos comportamentos acontecendo. É um ótimo treino pra gente. Existe a questão também, a gente coloca lá no negócio, faz ali o ABC, né, que é o antecedente, o behavior, o comportamento, a consequência e a hipótese que sustenta esse comportamento, sustenta essa cadeia. Isso daí nós estamos fazendo uma avaliação funcional. Então, nesse momento, a gente faz uma avaliação funcional, ela é extremamente importante. Então, você descreve ali, você olhou ali uma filmagem, você acompanhou o comportamento. Então, você vai descrevendo, como você pode também fazer uma descrição geral. A criança estava posicionada no canto tal da sala, a tantos metros do móvel, andou até tal coisa. Então você vai fazendo toda essa descrição também. Isso é uma possibilidade para a gente começar a enxergar todo esse passo a passo. Existem várias técnicas. O raciocínio que eu trouxe aqui nessa live, gente, é entender que os comportamentos funcionam em cadeia. E a gente tem que tentar trabalhar o início disso daí. Se um comportamento que é muito prejudicial, a gente tem que fazer uma pirâmide do que é essencial, o que a gente tem que trabalhar para ontem. Comportamentos autolesivos são os comportamentos mais perigosos que se tem. Por quê? Chega a tirar a própria vida. Então, é melhor a gente entregar um biscoito para a criança quando está iniciando o comportamento que ela começar a bater a cabeça na parede e ter um traumatismo craniano e a gente parar na emergência e enfim, né? Enfim, é melhor a gente dar o biscoito que chegar nessa questão. Então a gente dá o biscoito bem antes desse comportamento ocorrer. Depois a gente trabalha a questão do biscoito. Então a gente começa trabalhando assim. Tudo tem que ser pensado. Tudo tem que ser pensado. Eu não tô dando uma receita de bolo aqui pra vocês, nada disso não. Eu tô querendo mostrar pra vocês, na verdade, a complexidade disso. Porque se alguém vier com receita de bolo pra lidar com comportamento disruptivo, tá errado. Tá errado. Por quê? Todo mundo se comporta, cada pessoa se comporta por motivos diferentes. Então, é totalmente diferente. Deixa eu ver. Ela é aluna do AEE. Ah, sim. Vamos lá para mais dúvidas. Tem um aluno autista que imita o tempo todo o que o primeiro colega faz. Raro fazer algo sem olhar para o que este colega está fazendo para copiar. Isso acontece bastante, Karina. Eu vou falar agora como pessoa autista, tá, gente? Vou contar uma história para vocês. Eu imito muito as pessoas, mas muito.
Muito, muito mesmo, gente. Eu trabalhei com uma moça, isso eu falo recentemente, tem poucos anos, ó. Tem uns 10 anos, eu trabalhava na área de informática e tudo, e eu tinha muita reunião porque eu trabalhava na área de governança em TI, tecnologia da informação. Então, eu tinha reunião em ministério, blá, 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 e eu não sabia muito bem me vestir. Eu ia de tênis pro trabalho e tudo, não pegava bem para essas reuniões. Eu peguei uma colega que ela sempre ia de salto, ia toda bem vestida, e eu perguntei pra ela, onde você compra as suas roupas? E aí ela me falou, eu compro em tal lugar. Eu comprei as mesmas roupas dela. As mesmas roupas. E eu comecei a imitar ela. E eu imitava mesmo. E até um dia que ela se irritou, que a gente foi vestida igual, ela falou, Dani, eu não aguento mais você me copiando. E aí eu me toquei que o que eu estava fazendo era uma coisa extremamente inconveniente. E assim, eu era muito nova na época, enfim, não tinha essa... Eu era muito nova não, né? Tem 10 anos, então não era muito nova, mas eu não tinha essa noção. Na verdade, tem mais de 10 anos, agora que eu me toquei, tem muito mais de 10 anos isso. Mas, enfim... a gente perde a noção do tempo, tem uma hora que a idade, parece que a gente dá uma parada assim, a gente perde essa noção. E aí eu ficava imitando ela em tudo, e ela pediu pra eu parar de imitar. E isso acontece no autismo, principalmente eu tenho um maior desenvolvimento, tem pessoas que têm mais dificuldade com imitação, mas as mulheres costumam ter, né? Muitas mulheres, não as mulheres, mas muitas mulheres usam esse processo de cópia como mascaramento. Então, elas pegam outras mulheres como modelo e começam a copiar. Copiam a forma delas falarem, a forma dos gestos. E eu fiz isso demais, assim, demais. Eu espelho bastante, assim, quando eu não sei me comportar no lugar. Isso é muito comum. E é um comportamento inapropriado, né? É um comportamento inapropriado. É complicado a gente trabalhar isso depois que a criança fica mais velha. Então, o coleguinha fica irritado do outro ficar copiando tudo, imitando tudo. Será que ele fica irritado com isso? Será que ele não gosta disso? É bem complicado isso. E aí, gente, só para finalizar aqui, quando a gente vai pensar nessa cadeia comportamental, independente se a gente está pensando na questão de o que aumentar, aqui você deve ser ótima para aprender sotaque, demais, gente, mas principalmente paulista. Eu tenho esse sotaque, todo mundo acha que eu sou de São Paulo, eu não sou de São Paulo. Minha mãe é do Rio, mas tem sotaque carioca, porque viveu quase todo o tempo no Rio, e meu pai é carioca. Não era para eu ter esse sotaque, mas muitos autistas têm sotaque, é muito curioso. E eu tenho sotaque paulista. E não faz sentido eu ter esse sotaque, não tem nem um pouquinho de sentido, mas isso é muito comum. Muitos autistas têm também. Então, voltando, gente, quando a gente pensa em antecipação de um comportamento problema, toda essa situação, lembra que eu falei pra vocês, eu tenho uma live sobre Pride pra vocês. Eu não vou me aprofundar nisso nessa live, porque essa live, o objetivo dela não é entrar nesse assunto, mas a gente tem que pensar nessas estratégias para fazer esse pareamento com a criança. Então, elogiar, imitar, fazer as imitações vocais da criança, que é o refletir, descrever a criança e promover a aprendizagem. Então, eu já tenho uma live sobre Pride para vocês. Eu acho que tá lá no curso gratuito, né, amor? A live. E quem comprou meu curso tem ela mais profunda. Tem uma aula bem profunda só sobre esse tema no meu curso. Acho que no gratuito não tem, não. No gratuito não tem, né? Só no meu curso. Eu não deixei gravado, né? Esse daí eu fiz só a live, não deixei gravado. Existe o quadro de rotina também, que ajuda a antecipar. Só que eu quero que vocês tenham em mente uma coisa, gente. O quadro de rotina, primeiro, antes de tudo, ele serve para modificar o comportamento dos cuidadores. O quadro de rotina, a primeira tarefa que ele tem, não é para criança, é para modificar o seu comportamento.
Então, depois que a gente modifica o seu comportamento para que você se torne uma pessoa mais previsível, nós vamos começar a ensinar para a criança, dependendo do repertório dela, que a gente tem que fazer uma análise de repertório, como usar esse quadro de rotina. E aí a gente vai começar a usar esse quadro de rotina para quê? Para ensinar modificações no dia para a criança. Então, a gente hoje vai para casa do vovô. Então a gente vai mudar aqui e vai para casa do vovô para entender que essa rotina foi alterada. Ok? Aí a gente faz cronograma visual e tudo, enfim. Próximo passo, que também está nessa fase de antecipar, é fazer as pistas visuais, como eu falei. Então, mas assim, aí vai mais que um quadro de rotina, são pistas visuais, tipo, colocar uma linha no chão, uma fita no chão indicando que tem que ir para lá para ir pro banheiro. Então, a fita vermelha que vai pela casa indica o que tem que fazer no café da manhã. Ou na escola, delimitar o espaço para o coleguinha não invadir o espaço do outro. Então, coloca fita, pistas visuais, pistas auditivas. Soa um alarmezinho, tem que fazer tal coisa, tem que parar com a atividade. Então, para antecipar certas coisas. A criança, ela passa muito tempo na TV, então a gente começa a colocar um alarmezinho, daqui a 5 minutos a gente vai desligar, daqui a 3 minutos vai desligar, então coloca um alarme indicando até desligar a TV. Treinamento de comunicação funcional. A gente tem que ensinar a criança a falar os sentimentos e tudo, para que ela não chegue ali no comportamento disruptivo, tipo, tô bravo, não gosto, eu quero mais, negociar. Então o objetivo é que a gente faça esse treinamento de comunicação funcional. E problema ocorreu, e aí o que a gente precisa? Antes de tudo, a gente tem que fazer uma avaliação de preferências, a gente tem que entender o que a criança gosta, o que ela não gosta também, entender sobre um conceito que eu ainda vou falar muito com vocês, que é o reforço sintetizado. A gente ainda tem muito que conversar sobre reforçamento sintetizado. Reforço diferencial, então tem várias técnicas de reforço diferencial, e o mapeamento dos sinais dos comportamentos problema. Então é isso que eu queria falar com vocês sobre cadeia comportamental. Entendam que o comportamento ele é complexo, ele depende de muitas variáveis. Um comportamento não acontece no vácuo, ele acontece por conta de são vários comportamentos que ocorrem até a gente chegar nesse comportamento. Um comportamento, ele se o outro, então assim, um comportamento vai ser o antecedente do outro e vai estar reforçando. Estudar análise de tarefas é extremamente importante, muito, muito importante, para se você quer entender sobre análise do comportamento, estudem análise de tarefas, isso vai ajudar você a entender essa cadeia do comportamento. E é isso que eu queria fazer. Vocês têm mais alguma pergunta? Vou responder aí mais uma pergunta que aparecer, se tiver. Ai, Dri, obrigada pelo selo! Muito obrigada! E, gente, falando, meu curso está à venda com um desconto. É um desconto que, assim, tá com desconto agora. E aproveitem porque o curso custa R$497, tá por 200, tá com R$200, dá 297, isso. É isso, né? O curso tá 297, tá com R$200 de desconto, então aproveitem. Hoje saiu um novo módulo do curso, que foi o módulo sobre marcos de desenvolvimento. Então eu falo sobre vários marcos de desenvolvimento, sobre desenvolvimento neurológico, falo sobre o CDC, né, que tá uma discussão sobre o CDC, falo sobre os marcos de 6 meses até 2 anos, depois de 2 até 6 anos. Então hoje saiu essa aula lá no curso. E é isso, gente. Se vocês quiserem comprar o curso, aproveite que o curso está em promoção. Mais informações sobre análise de tarefas, no meu site tem. Se eu bem me lembro, eu acho que eu tenho, não sei se eu coloquei no blog, eu tenho um texto escrito sobre análise de tarefa, não sei se tá no meu blog.
Mas eu tenho coisas no meu site, eu acho que eu tenho live sobre análise de tarefa. Eu fiz live sobre análise de tarefa também. O importante da análise de tarefa é você entender essa cadeia do comportamento. Então, assim, é o que antecede o próximo. O que necessariamente faz o outro comportamento acontecer. Ou o próximo comportamento depende de que comportamento anterior. Então, é essa relação que a gente aprende na análise de tarefa. Gente, é isso. Minha voz tá cansando. Um beijo pra vocês. E amanhã nós temos live sobre comportamento. Sobre rigidez comportamental. Eu quis fazer essa live hoje para dar uma introdução para vocês, porque amanhã o tema vai ser pesado. Vai ser um conteúdo bem pesado. Então hoje a gente deu um esquenta aqui para chegar amanhã num conteúdo mais raiz, tá certo? Tudo de bom para vocês, bom descanso, uma ótima segunda-feira e te vejo na terça na live. Até mais!